Senhor venha nos dar o discernimento que precisamos, o direcionamento que nós precisamos. Que aqueles que estão nos vendo, ó Pai querido, neste momento, eles possam ter a resposta que eles tanto precisam. Nós estamos com um objetivo, Senhor, de enaltecer o Teu nome. Obrigado por essa comunhão com nossos irmãos da Igreja de Cristo, um novo tempo, porque sozinhos não vamos a lugar algum. E nós somos um só povo em Ti. Estamos proclamando o Teu reino. Obrigado e abençoe esse tempo que vamos passar aqui juntos, falando sobre a Tua palavra e do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós te adoraremos, Senhor. Nós te adoraremos até que o Senhor venha. Nós somos um povo incansável. Nós somos a tua noiva, Pai. Nós queremos mais de ti, Senhor. Muito mais de ti. Que o Senhor venha e nos enche. Queremos mais de ti. Nós queremos mais de ti, Senhor. De ti. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Nós queremos mais, Senhor. Deixa este lugar, Pai. De ti. Nós queremos transbordar, Senhor, da tua presença, Pai. De ti. Muito menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nossa, que tu venha crescer, papai, nesse momento, papai. Prepara a atmosfera de adoração a ti, papai, para que teu nome seja glorificado e exaltado, papai. Entra nas casas, papai, daqueles, papai, que estão ligados, papai, pois essa live é para enaltecer, glorificar, exaltar o teu santo nome, papai. Levar a tua paz, a paz que excede todo entendimento, papai. Oh, Senhor, a vida dessas pessoas que estão ligadas conosco, papai. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, aqui nesse lugar e sobre as vidas daqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu
me tirou do jardim, a humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Fica com essa mensagem aí, queridos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, vocês que estão entrando agora, sejam todos bem-vindos. Rayane, Manoá, Estela, toda a Igreja de Cristo Novo Tempo, a irmã Joana, a irmã Alvina, sejam todos bem-vindos. Fiquem conosco até o fim, né? Façam perguntas, participem. Aqui é uma ministração democrática, né? Fazendo pergunta dentro daquilo que nós estamos aqui hoje, né, voltados a falar. Hoje nós vamos discutir um tema muito importante, mas de suma importância para a vida cristã, né? Para todo aquele que crê, confessou a Deus, né? Levantou as suas mãos e nós não escolhemos a Ele, na verdade, Ele nos amou primeiro. Jesus assim, Ele nos aceitou, nos convidou, né? Nos aceitou como os filhos, amém? Então é de suma importância a oração na vida cristã. Eu acredito que a oração, ela é a base, né? Ela é o alimento para que venha sustentar a nossa fé, né? Porque a gente ora porque acreditamos, oramos porque temos fé, não é? E eu vou perguntar aqui ao pastor Wellington, ele vai dar aqui um rascunho, né, para a gente, ele vai trazer discernimento à luz da palavra da Bíblia, né? O que é que significa orar? Porque muita gente acha que orar é gritar, é esbravejar, é conversar com o próprio Deus, é abrir o coração, é alinhar seu coração ao coração de Deus. Pastor Wellington, orar. Oração, né, orar, né, oração, e se nós trouxermos, né, para a própria língua portuguesa, é nada mais do que uma conversa, né, uma frase. Né? Nós estudamos isso na escola, né? Qual o sujeito da oração, que é uma frase, um diálogo. Então orar é nada mais que um diálogo com alguém. Então oração é você falar com Deus, como se estivesse falando com
alguém que está próximo a você, como seu pai, né, como a sua mãe. Então oração é isso, é você ter um diálogo com Deus. E o que eu mais acho interessante, como o senhor estava falando, né, que foi Ele que escolheu a nós. Eu costumo dizer que nós não somos uma aposta de Deus, nós somos uma escolha. Aleluia. Glória a Deus. Você que está me ouvindo, você é uma escolha de Deus. Você não é uma aposta, Deus não apostou em você, Deus escolheu você. Ele deixou isso bem claro na sua palavra, como o senhor citou, né? Não foi vós que escolhestes a mim, mas Deus dizendo, eu escolhi vocês. Então você é uma escolha de Deus. E Deus te escolheu para quê? Para que você vivesse um relacionamento com Ele. E um relacionamento como você vive com seu pai, de pai para filho. E isso que Deus sempre desejou para a humanidade. O que eu mais acho interessante, que sobre oração, Deus ele sempre quis estar perto de nós. Se você olhar para a palavra do Senhor, em Gênesis, logo no começo, vai dizer que Deus ele descia ao entardecer para falar com quem? Para falar com Adão. Então esse é o desejo de Deus, que nós falamos com Ele. Né? Tenhamos uma conversa com Ele, um relacionamento com Ele. Exatamente, Wester. E um texto que eu amo muito, e eu gosto de pregar sobre ele, é quando Abraão despede Sara, o Agar e Ismael. E eu vejo quão é interessante a questão da oração, que a palavra do Senhor vai dizer que Agar, ela deixou o menino quando acabou a água e foi, um tiro de pedra, o quê? Chorar e reclamar da sua vida. Mas Ismael tinha aprendido o quê? Com Abraão? A ter um relacionamento com Deus. E diz a palavra do Senhor que Ismael, ele vai orar, ele vai falar com Deus. E isso me chamou muita atenção. Eu sou um apaixonado por essa palavra, porque ele vai dizer que Deus, ele ouve a voz do menino, e não a de Agar. Por quê? Porque o menino ele foi falar com Deus. E afastando, diz, porém o menino, sentado, levantou a voz e orou a Deus. Porém, Deus ouviu a voz do menino. Amém. Glória a Deus. Então isso é oração, você falar com Deus. A Bíblia não cita qual foi a oração que Ismael fez, mas ele falou com Deus, porque ele entendeu quem era Deus. E às vezes as pessoas não oram porque elas não entendem quem é Deus. Elas têm Deus como aquele velhinho ditador, Se fez uma coisa errada, ele vai lá e manda cortar seu... É punição. Nós fomos ensinados a isso. Só que Deus ele quer mais, ele quer que nós conversemos com Ele. E Deus ele nos atende nos mínimos detalhes. Quando você tem um coração para falar com Deus, você tem essa intimidade com Ele, nas mínimas coisas Deus ele te surpreende. Então, para mim, não para mim, mas também o texto bíblico ele nos deixa bem claro que oração é nada mais que você falar com Deus. Não palavras bonitas, como o pastor falou, não gritando, mas conversando normalmente, às vezes na sua cama sentado, no chuveiro, ou às vezes sentado, lendo alguma coisa, você vai falar com Deus no banco do seu carro indo para o trabalho. A oração não é só aquela que a gente vê nos desenhos bonitinhos com as mãozinhas juntas, não. É verdade, A gente tem muito essa noção, essa fixação que oração é isso, de joelhos. Tem que ter uma postura, tem que ter uma postura, alguma coisa, exatamente. Realmente eu costumo dizer que nós vivemos muito protocolo. É verdade. Nós vivemos muito protocolo, mas nós fomos ensinados assim, a viver em protocolos. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo Jesus seguindo protocolo nenhum. Ele quebrou todos os protocolos, todos os paradigmas da religião. Vamos dizer que a religião ela aprisiona mais que o pecado. É verdade. Isso é forte, é verdade. Eu costumo, sempre quando eu vou ministrar em outras igrejas, eu costumo dizer que eu não prego religião. Eu não prego placa de igreja, eu prego um Jesus que veio libertar o povo de toda a religião. Nos apresentar, nos religar a Deus, como diz a própria palavra. Ele veio nos religar a Deus. Aquilo que nós tínhamos perdido lá no Éden, como nós perdemos com Adão. Que era essa ligação com Deus. Amém. Glória a Deus. Eu, vendo alguns estudos, e antes do Esther me falar o tema dessa ministração, que foi um tema, eu acredito, muito objetivo para os tempos de hoje, para que a igreja venha se voltar, a clamar, porque lá, no texto bíblico diz assim, se meu povo se humilhar e clamar a mim, eu ouvirei e atenderei. E muita gente só clama, só ora em momentos de aflição. O crítico, pastor? Em momentos onde está passando por necessidade, está passando por um momento de luta. E eu vou fazer outra pergunta para o senhor, pastor. Por que devemos orar? Engraçado que eu peguei duas referências. 1 Tessalonicenses
eu acho que 5,17 diz assim, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, a própria Bíblia, a própria Escritura, a própria Palavra de Deus nos ensina que nós temos que orar incessantemente. Quer dizer, em todo o tempo. Na felicidade, na bonança, no desespero, na dificuldade, né? E Efésios, eu acho que 6,18 diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso, contudo, perseverança e súplica por todos os santos. E é muito difícil. Hoje você faz, né, um pedido de oração, de jejum, e às vezes a igreja não se rende a isso. Né? E olhando outro estudo, eu fiquei assim perplexo e tive que acreditar naquele estudo, naquela palavra que foi mencionada ali, que o pastor disse assim, olha quantos cristãos há no Brasil. Olha quantas denominações há na nossa nação. E por que tanta corrupção? E por que tanto índice de violência? Será que nós, como igreja, nós oramos intercedendo um pelos outros? Porque se assim fosse o meu pensamento, a minha oração, fosse a sua, fosse a do pastor Elton e fosse a dos demais pastores, Deus atenderia o nosso clamor. Ou as nossas orações, de um certo ponto, são egoístas, nós oramos pensando em nós mesmos, nas nossas famílias, naqueles que são mais próximos, e não fazemos uma oração ampla, pedindo paz no mundo, pedindo menos crime, né? Menos maldade, né? Que Deus venha quebrantar o coração, né, de toda a humanidade, né? Todos aqueles que se afastaram da presença do Senhor. Então, por que devemos orar? Responda com as suas palavras aí, pastor Elton. Assim, pastor, o senhor entrou em algo em relação à oração, sobre a questão da criminalidade, das coisas que acontecem, né, no nosso país, no mundo. Trazendo para os nossos dias atuais hoje, eu costumo dizer, e eu bato muito essa tecla lá na nossa igreja, em relação a que a igreja ela tem que ser igreja. Infelizmente, tem muitas pessoas que elas estão na igreja, elas não são igreja. São duas coisas bem diferentes. Quando você é igreja, você entende a necessidade da oração. Né? Hoje, nosso ministério não é assembleia, mas eu vim da assembleia. Meus pais são assembleianos. E nós somos ensinados a orar. Né? E orarmos, sempre oramos muito. E a oração, ela vai te aproximando de Deus. Como estava dizendo, a oração é o quê? É um diálogo, é uma conversa. Quanto mais você conversa com alguém, mais você vai conhecer aquela pessoa. É um relacionamento, né? É um relacionamento. Então, quanto mais você conhece aquela pessoa, mais intimidade você vai tendo com aquela pessoa. É verdade. E é por isso que Paulo, né, vai dizer, né, orar sem cessar. Por quê? Quanto mais você ora, mais intimidade você vai ter com Deus. Mais confiança, mais fé você vai ter, porque Deus vai começar a te responder. E a oração, ela vai trazer para nós a sensibilidade espiritual, algo que muitos perderam hoje em dia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Só um minutinho, Wesley. Uma coisa que eu tinha falado domingo na nossa igreja. Relacionamento gera o quê? Intimidade. Intimidade gera o quê? Conhecimento. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais íntimo dele eu fico. Com certeza, mais conhecimento de Deus eu tenho. Então, esse conhecimento vai gerar isso aí, ó. Discernimento espiritual. Entender que meu coração está alinhado ao coração do Pai. Então eu vou entender quando ele diz um não, quando ele diz espera um pouquinho, e quando ele diz assim, não vou atender, porque se eu te atender, tu vai quebrar a tua cara. E muitas pessoas oram hoje e dizem assim, mas Deus não respondeu a minha oração. Será que não respondeu realmente? Será que você Será que era o momento certo? Tem né? estado atento, teus ouvidos estão sensíveis ao que o Espírito Santo está dirigindo nesse momento? A Rayane fez uma pergunta aqui, e colocou a primeira pergunta aqui, disse assim, minha pergunta vai junto com a do pastor. Como orar? Será que tem um jeito certo de orar, pastor Hélio? O jeito certo é você abrir seu coração. Amém. Amém. Pronto. Tem algo que eu falo muito, né, para os nossos membros, tem muita gente procurando Deus. E isso é algo muito perigoso, porque a Bíblia Jesus vai dizer que é Ele que está procurando. Então a melhor forma de você achar Deus é você se tornando quem Ele procura. Que é o quê? Um verdadeiro adorador. Aleluia. Glória a Deus, nós temos que entender que Deus só aceita aquilo que vem do coração. Até na questão de ofertar.
né? Quando ele estava no templo ofertando, vendo as pessoas lançarem as ofertas, o que ele vai dizer? A viúva foi a que mais ofertou. Ela ofertou algumas moedas, mas ela ofertou de coração. Então a forma certa de você orar é você sendo verdadeiro nas suas palavras. Não precisa de palavras bonitas. Muitas vezes Deus já me respondeu. Seja quem é, né? Seja quem você é, né, pastor? Seja autêntico, né? Eu tenho testemunhos, pastor, né? Nós somos uma família de missionários, nós estamos aqui em Brasília, nós somos todos do Paraná, de Maringá e Curitiba, estamos aqui desde 93, né? Fazendo missões e onde ninguém quer ir, no meio dos matos, né? Temos igreja que meu pai fundou no meio dos matos. E uma certa vez eu estava lá e uma irmã fazia farinha de mandioca, e eu amo farinha de mandioca, não consigo mais comer essa comprada em mercado. Tem que ser a original, né? A que feita lá na roça. Na roça. E tinha acabado a minha farinha. E eu estava voltando para casa do serviço e eu pensando, caramba, eu vou chegar em casa, não tenho farinha para comer na janta, eu posso, né? Eu falei, ô Jesus, né, dá um jeito aí, né? Essas foram as minhas palavras, irmão. Mas foi algo sincero, eu estava triste porque minha farinha tinha acabado. Aí quando eu chego em casa, passa um pouco, chega o irmão Ronan, não esqueci. Wellington, minha mãe mandou aqui uma farinha para você. Né? Deus supriu, quando eu falo Deus supriu nos mínimos detalhes, Deus ele faz. Você não entender, mas um relacionamento com Deus, nas mínimas coisas. É verdade. Deus ele vai usar alguém, é assim que ele faz. Então assim, seja você mesma, verdadeira, autêntica, não queira imitar ninguém orando, não queira usar palavras bonitas, porque Deus conhece seu coração. Ele diz que ele conhece antes que você... Esquadrinha, antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Amém. Só que ele quer ouvir a sua voz, não se esqueça disso. Amém. Eu queria... o pastor até entrou nesse mérito aí. Queria fazer uma pergunta pro pastor, pros dois, na verdade, né? Se em algum momento da vida de vocês houve resposta de oração. Assim, um breve testemunho de uma resposta de oração. Você já falou, a farinha veio. E você, pastor? Minha conversão é a resposta de oração. Amém. Entendeu? Quando eu era do mundo, sem demagogia nenhuma, sem estar aqui para... Né, as pessoas fiquem emocionadas e tal, sem emocionalismo, gente. Quando eu era do mundo, que tocava pagode, que bebia, que fazia muitas coisas erradas, em certas orações minhas, eu acho que até mesmo depois da bebida, né, não inconsciente, mas dizendo assim, Senhor, eu não tenho prazer nisso, eu não vejo mais felicidade nisso. Isso sim é uma oração genuína, né, pastor? E lá no meu banheiro, que eu falo que meu banheiro é meu segundo lar, assim, porque eu passo muito tempo no banheiro lendo, né, e tudo que eu aproveito eu vou no banheiro para ler, para ir e caçar, por que demora tanto nesse banheiro? E de repente eu estou lá sentado, lendo, né, vendo alguns estudos, e de repente eu estou no banheiro, tomo um banho, e debaixo do chuveiro eu fiz, Senhor, tira-me dessa vida. Se realmente tu me escolheste, eu tenho um propósito tu tens um propósito diante de mim. Eu sou uma escolha tua. Me tira disso aí, porque eu não vejo felicidade na minha esposa, eu não vejo felicidade no meu lar. Né? E depois de ter acontecido algo que assim Deus permitiu para que eu me voltasse para Ele, para que me rendesse aos pés dEle, né? Teve uma confusão lá em casa, eu quis agredir meu filho, e de repente, o estalo. Não é? A resposta da oração veio nesse momento. Da minha esposa, que passou 10 anos orando pela minha vida, orando pela minha vida, para que Deus quebrantasse meu coração. A primeira vez que eu aceitei Jesus, eu passei 1 ano e 7 meses na igreja e vivi tudo, né, que eu deveria viver ali. Ali foi um tempo de primeiro amor, mas que eu pudesse amadurecer. E eu passei, para vocês terem ideia, 10 anos afastado da palavra do Senhor. E quando houve, né, essa resposta da oração deles, disse agora tu vai voltar a mim, né, por tudo aquilo que tu tanto suplicou, por tudo aquilo que tu tanto clamou. Eu, Deus, vou realizar na tua vida. Então, veio o encontro, veio eu conhecer vocês, veio a convenção verdadeira, porque hoje eu acredito que, hoje eu entendo a palavra, tento viver essa palavra, porque nós não somos perfeitos, tá bom? Perfeito só o papai que está no céu, e bom somente ele, né? Mas eu sou a resposta da oração. Né? Eu sou a resposta de oração. Amém? Nós somos resposta de orações, porque eu acredito que sua mãe, pastor Marcos, tanto seu pai, né, que apresentou, que você já nasceu no lar evangélico, que a gente que não teve a oportunidade de nascermos no lar evangélico. Né? E quantos pastores hoje estão aí nos seus púlpitos e os filhos estão afastados, vivenciando outras coisas, com drogas, prostituição, álcool, e o pai não deixa de orar. Né? Então nós somos resposta de oração. A minha conversão é resposta de oração.
Amém? Faço das suas palavras as minhas. Eu fiz como a parábola do filho pródigo, sabe, pastor? Eu fui nascido e criado em um lar evangélico. Aí, num determinado momento da minha vida, eu falei, me dá o que é meu aí, que eu vou dar uma volta, entendeu? Eu vou gastar esse trem aí. E eu fui gastar minha vida no mundo, né? Então, num primeiro momento, eu não conhecia minha esposa, mas num primeiro momento, minha mãe orava muito, sempre foi de muita oração, muita revelação através de sonho, minha mãe tem esse dom. E minha mãe sempre orando e tal. Meu pai também, um guerreiro, sempre orando, pastor Carlos. E quando eu acredito que nessas andanças minhas, né, Deus sempre tem um plano, né? Basta a gente ser sensível àquilo que Ele nos propôs, né? E aí eu conheci Meirinha e num determinado momento da vida ela decidiu que não queria mais aquilo. Então eu também sou uma resposta de oração, que ela orou bastante. Glória, né? a Deus, aleluia. Então é isso. Eu acho que no meu caso também, a minha resposta de oração foi também vai um pouco nesse sentido aí. E uma outra pergunta aqui, que eu gostaria de fazer para ambos, é o seguinte, se há alguma forma de alcançar Deus sem oração, existe algum caminho de se estar próximo de Deus a não ser a oração? Existe um caminho ou não? Não. Deixa eu te fazer uma pergunta, Wesley. Para nós estarmos aqui perto do lance, nós temos que ter o quê? Relacionamento. Nós temos que conversar. Conversar, é verdade. Se eu ficar aqui calado e você calado, Não vou vai, saber o que não vai você funcionar, quer. não vai funcionar, é verdade. Então não existe uma maneira. O único caminho é oração. É oração. É tanto que Jesus ele deixou bem claro. Você quer falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Teu pai que te vem em secreto te recompensará. É verdade. Então assim, e se há um conselho, né, eu creio que é porque é válido, né? Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, nos aconselhou, Pronto. não tem Não como. precisa mais, né? Depois vem Paulo e diz, orai sem cessar. Então assim, não tem como você ter um relacionamento sem conversar. É verdade. Então não existe. Conversar, mas desde que seja verdadeiro. Amém. Entendeu? Amém. A nossa irmã Leuda Frisado colocou assim, é muito interessante que possamos ter oportunidades como essa. O irmão Jefferson Santos colocou aqui, peço isso para Deus todos os dias, que eu não venha fazer parte da vida. Como é que é? Que não tenho mais prazer na vida do mundão. E mandou um abraço para todos. Glória O pessoal a Deus. está acompanhando aqui. Aleluia. Eu costumo dizer que nem o pastor estava dizendo, tinha um momento que ele não tinha mais vontade de estar no mundo. Por quê? Eu costumo dizer que o mundo é uma ilusão. Né? A Bíblia diz que o inimigo ele vem para nos enganar. Né? Ele é o enganador, o inimigo das nossas almas. Né? Ele vem e ilude as pessoas dizendo que o mundo é bom. E o mundo não é bom. Né? Só apenas uma ilusão. Verdade mesmo só em Jesus. Falsas alegrias, né? Falsas alegrias. São alegrias momentâneas. O que Jesus tem é eterno. Costumo sempre dizer isso. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu vou fazer uma pergunta para o pastor Wellington aqui, e que deve sanar também algumas dúvidas de muitas pessoas. O Esther comentou que a gente não consegue se achegar a Deus sem orar, porque a oração define o quê? O conteúdo do meu relacionamento, o quanto eu sou íntimo do Senhor, né? E o quanto eu o conheço. Então, a oração vai me gerar relacionamento, intimidade e conhecimento. Amém? Amém, amém. Beleza, mas fora isso, por que nós devemos orar? Qual a importância da oração, pastor? Bom, deixa eu achar as palavras certas aqui. Como eu estava dizendo, sem oração, sem conversar, porque oração é uma conversa. Então, sem conversar, não tem como você ter um relacionamento com ninguém. Não existe como você... até aqueles que são... os especiais, os mudos e os surdos, eles conversam na linguagem deles. Porque sem comunicação não tem relacionamento. É impossível, né? É impossível de se ter relacionamento, não tem como. Até no mundo animal há um contato, né, pastor? Exatamente. Quando eu estudei administração e a primeira matéria que eu fiz foi comunicação.
Não tem como você ter relacionamento com ninguém, nem com o cliente, nem com ninguém, a não ser através da comunicação. Então, a comunicação, que é a questão do orar, do conversar, é que vai gerar tudo isso. Então, essa é a importância. Você precisa falar com Deus, para você entender, para você ter um conhecimento, um relacionamento com Ele. Essa é a importância. Né? Deus, ele vem, ele fala com Caim. O que ele está falando ali? Está conversando, ele está tendo uma oração, uma conversa entre Caim e Deus. Né? E Deus vem falar com Adão, né? Pô, Adão, como é que você viu que você estava nu? Isso é uma oração, uma conversa. Então, assim, oração é você falar com Deus, relacionamento. Aí, se você não tem relacionamento, não tem como você caminhar com Deus. Não tem como caminhar com Deus sem orar, sem você conversar com Ele. Glória a Deus. Em 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve, para ficar bem claro. Não é que ele não faz. Ele não é o gênio da lâmpada, né, pastor? Exatamente. Que vai conceder desejo. Muitas vezes nós pensamos que o nosso Deus é a pastelaria viçosa. Chegou lá, está prontinho, você pediu, vai ser atendido em 5, 10 minutos. Não é assim. Ou que ele é o gênio, né, que pediu, pronto. É conforme a vontade do Senhor. Sabe por que devemos orar? E sabe por que a importância da oração? É porque nós alinhamos o nosso coração ao coração do Pai. Nosso propósito, né? Exatamente. E muitas vezes nossas orações não são atendidas porque não é conforme a vontade que Ele tem para mim e para você. Por quê? Porque diz que a vontade do Senhor é doce, boa, perfeita e agradável. Jesus vai te dar alguma coisa que não seja perfeita e agradável para tu? Não. Existe bênção pela metade? Não. É aquela questão, ele fala que às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Exatamente. E eu vejo que, eu ministrei esse dia sobre a oração de Ana. E algo que me chama a atenção ali é o quê? Ana, ela sempre orou por filhos. Exato. Só que quando ela vai ao templo para orar, pela última vez por um filho, o que ela fala? Senhor, se tu me deste um filho, eu vou devolvê-lo. Deus estava precisando de um profeta. Porque o povo até os sacerdotes haviam se corrompido. Se você ver para a palavra, não tinha. Os sacerdotes tinham se corrompido. Deus precisava de levantar um profeta. E Ana, ela chega com um pedido, ela alinha aquilo que ela precisava com aquilo que Deus precisava. Com o plano do Senhor. Com o plano do Senhor. Perfeito. É uma visão interessante, né, pastor? Pastores, né? Eu tenho algo a dizer. Por exemplo, a gente vê muito por aí a questão, assim, de pessoas que pedem oração para pastores. Provavelmente milhões de pessoas o senhor deve ter orado, para muitas pessoas o pastor também já deve ter orado. E a minha pergunta existe assim, por exemplo, uma forma assim, porque, por exemplo, eu vou pedir uma oração, pastor, ore por mim, né, pela minha saúde, no caso. E aí, mas só que eu não orei antes. Ou seja, eu terceirizei o serviço. Você terceirizou, na verdade, a sua fé. Exatamente. Entendeu? Terceirizei a fé. O que você fala sobre isso aí, pastor? Você não acredita em você mesmo. Você não acredita no Deus que você serve, então quer dizer que eu acredito mais nele que você e ele vai interceder na sua vida porque eu acredito mais. Quem necessita nesse momento? Sou eu ou você? No caso seria eu. Então. Aí eu não oro e vou direto lá no pastor. O pastor, ora por mim porque eu preciso... Minha cabeça está doendo. Aí o pastor, com o discernimento que tem, vai dizer assim: Senhor, eu vou orar para que tu venhas aumentar a fé do teu abençoado, a fé do teu filho, Pai. Porque nem ele mesmo acredita nele mesmo, papai. Né? E engraçado que as Escrituras ela nos revela que se pedirdes e crês, tu pedisse, mas tu tem que o que depois? Tem que crer. Crer. Fala de confiança. Você confia em alguém que você não tem fé nele, você não crê nele? Então, se pedirdes e crer, e esteja alinhado à vontade de Deus, Ele assim fará na tua vida. Muita gente pede oração, não só por cura, né, não só pela enfermidade, mas por trabalho, por muitas coisas. Eu acho que nada mais importante, eu acho que o pastor Wellington deve concordar comigo, a oração dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A oração para consolidar a fé sobre a nossa família. Não é tão importante? E a gente não vê tanta gente orando pela família, orando pelo casamento.
impondo a mão na madrugada pelos seus filhos, não é? Já orando, não é? Profetizando sobre o futuro do seu filho, sobre o casamento do seu filho. Então, quando nós mostramos confiança, sinceridade nos nossos corações, aquele que é um bom pai, que sabe tudo que nos dá, e no tempo certo, porque Deus nem tarda nem falha, chega no tempo certo. Então, cara, não tem como. Então, a oração, ela define a nossa fé, ela define a nossa vida e ela define também o nosso futuro. Porque o amanhã a Deus pertence. E a última palavra de quem? Dele. Então, se Ele conhece a sinceridade do meu coração, a oração pode nos revelar muita coisa. Amém? Amém. Tá falado. Falei alguma asneira, pastor Wellington? Essa questão sobre oração, nós temos um texto de Mateus 8 e 6, e como eu posso dizer, ali nós vemos que o serviço foi nem terceirizado. Eu acho que ele foi quarteirizado. Porque eu vejo aqui que nem veio um centurião interceder a Jesus pelo seu servo. Foi. E Jesus falou assim, Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas aquela questão que o pastor falou, você tem que ter o princípio. Agora, são princípios que nós não podemos, eu falo que o princípio bíblico não pode ser quebrado ou revogado. Né? Jesus disse que a oração de fé ela curará o enfermo. E nesse caso, que nem, muitas vezes eu tive que parar para orar por pessoas, né? Às vezes está no trabalho, eu saio, vou lá, oro por pessoas. Porque muitas vezes a aflição é tanta que a pessoa ela não consegue orar. Mas aí é um caso específico, né, pastor? Sim, eu costumo dizer que temos que... Porque há casos e casos, Wesley. Há casos que tem irmão que não pode ver um pastor ou um profeta. É algo muito relativo. Porque você fala assim, o cara não pode ver um pastor, um profeta. Ei, 6 horas aí por mim. A gente fala que é o crente 6 horas. Tá? Falei isso na igreja domingo. Falei, irmão, não seja um crente 6 horas. Que vive, né? Tem um pastor Adelso Paixão, que ele lançou uma música, desse, é o crente 6 horas. 6 horas lá por mim, irmão. Viu o pastor, você ora aí por mim. Mas tem pessoas que ela não tem nem condições de orar. A aflição da alma é muito grande. Isso se aplica a pessoas que, por exemplo, a pessoas que não têm Cristo como o seu... com a sua fé firmada em Cristo. Por exemplo, um cara do mundo que chega, por exemplo, num pastor aqui. Não, eu não vou, não. Eu não não vou. vai nem tão longe. Não, porque a depressão ela não é algo de hoje. Existe um livro chamado como é que é? Uma Noite na Caverna, do pastor Ronaldo Fonseca, ele vai abordar a questão de Elias na caverna. Elias ele vai para a caverna porque ele estava com depressão. Porque a pessoa que pede para si a morte e vai pro... Elias ele vai convicto para o deserto, porque ele sabe que no deserto não tem água, não tem comida. Então Elias ele tinha certeza que se ele fosse para o deserto, ele iria morrer. É verdade. Essa era a intenção dele. Tanto que ele chega lá, vê uma sombrinha, né, lá de baixo e fala assim, me mata agora, porque eu não sou melhor do que ninguém. E olha que eu estou falando depois dele ter uma grande vitória. Então, às vezes, a aflição Elias, ele fala com Deus e pede a morte. Aí é aquela questão, nós temos que orar para quê? Alinhar nosso propósito. Deus tinha morte para Elias? Não. Elias não morreu. Só que a aflição da alma. E quem era Elias? Elias o desespero falava. é então, tamanho que... Nem tanta pessoa que não tem a sua fé firmada em Cristo. Porque uma hora, o dia mal vai chegar na sua vida, na minha vida. Para todos. Para todos. E nesse momento, às vezes, nós não vamos conseguir orar. Já aconteceu. Então, nós precisamos realmente de pessoas que estejam dispostas. Como eu falei, a casa e casa. Tem irmão que o negócio dele é só pedir oração. E nesse caso, Deus não vai fazer. Porque é uma pessoa que ele não tem fé, como o pastor falou, nem para ele. É verdade. Então, assim, sobre oração, há casos e casos. Eu estou citando aqui um caso de Mateus capítulo 8, do verso 5 em diante. E também Lucas 7, de 1 a 10, vai dizer que Jesus entrando em Cafarnaum, chega um centurião implorando, Senhor, meu criado está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele vem interceder por alguém que estava longe. Que nem é família, ele vem interceder pelo servo dele. Interessante.
E Jesus fala o que para ele? Eu irei curá-lo. Aí que ele vai dizer, Senhor, não, você não pode não, eu não sou digno. Jesus fala, então vai lá, tua fé, vai lá que ele vai ser curado. Diz que quando ele chega lá, ele já estava curado. Interessante, incrível. É uma visão totalmente inovadora, né, no caso para mim, porque eu não estava vendo a coisa com essa ótica, né? Por exemplo, que realmente há casos e casos, né, pastor? Tem casos que as pessoas têm... Porque, na verdade, existem aproveitadores em todos os núcleos, né? Em todos os locais da sociedade existem aproveitadores. Só que existe, no meio de muitos, existe aqueles que realmente precisam, né, pastor? Aqueles que realmente não têm força para orar. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Qual é a relevância, pastor Sandro, da oração no ministério de louvor, que é o nosso caso? De grande e suma importância. Precisa nem perguntar, né? Não, porque, olha... Qual é a relevância? Nós que ministramos, nós que anunciamos, proclamamos a palavra do Senhor, né? A gente não pode estar vazio de palavra, a gente não pode estar vazio de coração, quer dizer, essa palavra ela tem que vir e habitar e fazer morada no meu coração, e eu tenho que falar aquilo que eu vivo, eu tenho que falar aquilo que eu pratico, eu tenho que viver essa palavra, por mais perfeito que eu não seja. E quando eu subo num altar, no púlpito, para anunciar, não, louvar, entoar hinos a Deus, para que aquela música venha, né, ser a terra fértil no coração daquele que irá receber a semente, que é a palavra do Senhor. Então, se eu não oro, se eu não medito na palavra, se eu não leio Bíblia... E jejua. E jejum, que é o grande segredo, como é que eu vou fazer? Então, Como é que minha canção, meus louvores Nem vão passa impactar no alguém? Não passa no teto. Né? Não chega com incenso suave das narinas do mestre. Eu adoro isso, você sabe. Não Eu é? gosto muito disso. Então, foi você que me ensinou isso. Então, o louvor, ele tem que ficar... O levita, na verdade, como nós que somos homens de Deus, né? Eu acho que o cristão, ele tem que viver em incessante oração. Né? Aí, fizeram uma pergunta um dia para um pastor, e ele disse assim, olha, quantas vezes você ora por dia? Aí o pastor, para ser mais, né? Eu acho que crentão que todo mundo fez, rapaz, eu oro 6 horas por dia. E você ele fez, rapaz, eu não posso te dizer, mas eu converso com Deus constantemente, 24 horas por dia. Então, é o conteúdo da quebra de religiosidade, da quebra de protocolos, entendeu? Então, eu vou chegar para o irmão Hérito, pastor Hérito, vamos orar pela sua vida. Pô, pastor, que Deus te abençoe, que ele seja tua lâmpada, que seja o teu guia, que seja o teu norte, que sempre te dê direção, que tu seja sempre um veículo, um canal de bênção na mão do Senhor. Ele vai dizer assim, rapaz, eu gostei tanto da simplicidade daquele pastor. Imagina o levita, aquele que carrega a arca. É o responsável pela aquele arca, né? que é responsável pela adoração. Né? Adorar e exaltar o nome do Deus vivo, né? Que reina para todo sempre. Então quer dizer que a oração... A oração é primordial, é de imprescindível. suma importância. Para todo aquele que se aproxima de Deus. Como a leitura. Em qualquer área, dentro de um E no ministério... louvor, eu costumo dizer o seguinte, o que o louvor, o que os levitas vieram suprir? O que os levitas vieram suprir dentro do reino de Deus? Quem fazia o papel de levita para Deus? A tribo de Levi, pelo que eu entendo... Não, eu falo biblicamente, desde o começo dos tempos, quando Deus fez os céus e a terra, quem que era o ministrante de louvor? Éramos nós, não, pastor? Era Lúcifer. É verdade. É verdade. Então, você pode ver que o músico ele é muito atacado. De todos os departamentos da igreja, tirando o pastor, em segundo lugar, temos muitos músicos afastados da igreja. Sim, é verdade. Por quê? Porque muitos não que deixaram, mas muitos ataques a eles pela questão que eles hoje fazem a função que era de Lúcifer. Sim. De trazer a adoração, como pastor, de plantar, né, preparar a terra para a semente. Então, assim, o músico é de fundamental importância buscar falar com Deus mais, até para direcionar o que ele vai ministrar. É verdade. Para estar alinhado com a palavra, né? Palavra. Então, é muito importante orar. Quando você tem um louvor que ora e um pastor que ora, às vezes o pastor não precisa nem pedir. O louvor vem e ministra, A um coisa louvor muito certinho. flui.
Porque está tudo alinhado. É verdade. Glória A conexão, né? Outro dia eu vi uma ministração do pastor Marcos Salles. Ele falava um pouco sobre isso. Ele falava bem assim que o grande mal dos ministros de louvores, dos dirigentes de louvores do século XXI, que é o que aqui estamos, é a falta de comunicação. Estava falando isso com o pastor Santo também, né, pastor? É a falta de comunicação entre o dirigente de louvor e o pastor, né? Fugindo um pouco aqui do contexto da palavra de oração, mas é aquela coisa que se eu estou alinhado com o pastor, a coisa vai fluir, porque a palavra de Deus diz que aquilo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Então, se o meu pensamento está conectado junto com o do pastor, junto com a palavra, a coisa, né, então segue outro patamar, né? O que eu creio, Esther, eu creio o seguinte, dentro de uma igreja, né, de uma congregação, eu creio que o pastor, Deus dá a visão a ele. Deus não vai dar a visão a mais ninguém. Deus deu a visão da Igreja de Cristo Novo Tempo para o pastor Sandro. Qualquer visão dentro da igreja que não esteja com a visão dele, está fora de Deus. Eu creio que Deus vai direcionar o líder de louvor para acrescentar na visão dele. Amém. Interessante, é verdade. Porque a Bíblia fala que Deus ele, não tem contenda, não há espírito de confusão. É verdade. E eu tive, né, o prazer, a honra, né, pela misericórdia do Senhor, de ser um dos vice-presidentes do campo da Universidade de Madureira de Vicente Pires. Um dia conversando com o nosso pastor-presidente, o pastor Daniel de Castro, né, a gente conversando na casa dele e ele perguntando qual era a minha visão da igreja. Eu disse, a visão do Senhor. Agora, Deus vai me dar algo que possa acrescentar na sua visão. Opa, agregar, né? Agregar. Porque a visão dele está em falta? Não. O que, se eu não me engano, o Jetro, né, o irmão Moisés, falou para ele, rapaz, você está fadigando o povo. Põe aí pessoas que sejam responsáveis por 50, por 100. Reparte aí. Divide o ministério. Divide. Nos céus é tudo, né, tudo Organizado. Muito organizado. Existe hierarquia, né? Sempre. Não, e é incrível que a coisa é tão organizada, até no mundo espiritual tudo é tão organizado, né? Porque até no inferno existe um grau de organização. Mas é porque de onde veio Lúcifer? É verdade, o regente, né? Você entende? E ele quer se parecer. Qual é a função dele, né? A gente está fugindo um pouquinho, mas qual é o que Lúcifer quer? Ele quer ser igual a Deus. Então ele está organizando para tentar ser igual a Deus. E sobre oração. Eu oro e Deus não responde. Né? Tem muita gente que fala dessa forma. Às vezes um não de Deus é uma resposta, mas você não quer um não. Nós temos que entender que Deus ele vai responder não aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Sempre quando eu vou orar, às vezes, para passar para a palavra, eu sempre oro, Senhor, venha falar conosco, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Nem sempre o que nós queremos é o que nós precisamos. Nós temos que entender isso. E quantas vezes nós oramos e Deus não responde, vamos pegar Daniel. Daniel disse que ele orou por 21 dias. E quando o anjo chega, o que o anjo fala? Desde o primeiro dia, já tinha sido respondida. Só que o anjo que veio trazer, o mensageiro, ele não é anjo de guerra. Nós temos que entender que Deus é organizado. E que ele fala, eu estava ali, mas o príncipe da Pérsia me resistiu, eu não pude passar. Então eu tive que, né, clamar a Deus poderoso. Ele veio e mandou Miguel para pelejar. O arcanjo. Então nós temos que entender isso. Às vezes a resposta, né, a esposa do nosso amado pastor, 10 anos, né? 10 anos, irmão. Tem um texto que eu amo muito na palavra que é o seguinte, né? Ser fiel até no fim da cheia a coroa da vida. Nós temos que ser fiel, não importa. Deus não respondeu hoje, ele vai responder uma hora, irmão. E se ele não responder, diz, não, quando chegar você pergunta, Senhor, por que você não respondeu aquela minha oração? Pode cobrar, pastor? Pode, tu cobra dele. Lá você se acerta com ele. Heresia cobrar anjo, lá. Até porque a própria Bíblia diz que nós estaremos diante dele um dia, não tem ninguém como escapar, Não irmão. vai escapar, né? Não vai escapar, você vai estar diante dele, você e ele, não tem mais para ninguém lá, você vai poder tirar suas dúvidas. Aí que tá, né? É melhor andar na retidão, no caminho reto, que lá não vai... Pastor Wellington, eu tenho aqui uma última pergunta para o senhor, daqui eu anotei aqui, né? Que o Wesley falou em sabatina, vamos sabatinar o pastor. Aí é comigo mesmo. Pastor, como nossas vidas é afetada através da oração? Porque eu sei que a oração edifica, a oração ela muda quadro, ela muda panorama, né? Ela muda vidas.
Então, de que forma, né, nós somos afetados pela oração? Pastor, assim, é algo muito maravilhoso. Quem ora, a minha mãe um dia ela ministrou para nós uma ministração, e ela falou algo que impactou a minha vida. Né? Meus referenciais para mim, não tivesse nenhum outro pastor, mas é meu pai, minha mãe, pastor Cláudio, pastora Raquel e pastor Berval, que cuidaram de mim, né, toda a minha caminhada. Minha mãe um dia ela disse o seguinte, ela falou assim, crente que não tem história não é crente. Só consegue ter história quem ora. E você vai orando e Deus vai fazendo, você aumentando a tua confiança. Amém. A fé, a sua fé, você vai vendo o que Deus está fazendo. Então quando vem um outro problema, você vai fazer o quê? Você fala, não, Deus resolveu aquele, Deus vai resolver. Vou clamar quem? Vou clamar a Deus. Nós vemos isso na vida de Davi. Davi está lá no pasto, com as ovelhinhas dele, ninguém sabia. Mas ele estava lá o quê? Adorando ao Senhor, conversando com Deus, com tendo Deus. um relacionamento, né? Tendo um relacionamento com Deus. Davi... Eu acredito daí, pastor, só te contando que é assim que muitas pessoas não entendem a vida de um crente, né? Um crente de oração. Que deve falar, cara, cara é o crente doido. não passa pelas não, passa. Passa. Mas a diferença é essa, né? Que a gente peleja, passa, mas sabe que uma hora vai dar certo. É aquela questão. Amém, glória a Deus. Você fica lá nas suas guerras e quando vem um gigante para todo mundo ver, você está preparado. Porque Deus, você tem a confiança que Davi fala. Você vem contra mim com uma espada, com lança, com escudo. Eu vou contra você com quem? Em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos entregará hoje mesmo você e todos os filisteus nas minhas mãos. Então quando você tem uma confiança em Deus, pode vir o que vier, meu irmão. Pode vir. Sou eu não. Quem vai derrotar Quem vai você é pelejar Deus. é Deus, né, pastor? Então você vê isso, quando mais você ora, essa é a importância, quanto mais você ora, mais confiança você tem em Deus. Amém. Vem dificuldade? Não preocupa não, Deus vai resolver para mim. Agora, Só uma pra- perguntinha aqui de fora. Vai terminar? Só para me finalizar, Tá, porque finalizei. tem um texto que eu amo e eu sou muito tranquilo. Né? Quem me conhece fala assim, né? O pastor Eric é muito tranquilo. Né? Mas eu sou tranquilo, porque Deus ele me dá essa É tranquilidade. uma benção. Porque tem um texto a qual João escreveu que diz o seguinte, que ele é que tem a chave de Davi. Quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, Ninguém fecha. então você que está me ouvindo, não sei o que você está passando, mas tem um plano de Deus na sua vida nessa noite. Se Deus fechou a porta para você, não adianta espernear, não adianta gritar. Ele vai abrir na hora certa. Apenas sente e confie. Né? E tem outra palavra que eu gosto de dizer que vai olhar passarinho, que é mandamento de Jesus? Você sabia disso, pastor? Jesus falou, você está ansioso? Observar As aves no céu. vai olhar passarinho, meu irmão, essa porta está fechada. Mas entenda uma coisa, se você ficar na visão, você vai ter a provisão de Deus, viu? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A pergunta, filho. Pode perguntar. A você. pergunta. Enfim, não tem como a gente falar de todas as coisas e esquecer dos acontecimentos atuais. E uma das Certo. coisas que a gente já está um pouco cansado é de falar sobre a bactéria, A pandemia, a pandemia, o Covid-19, mas tem outra polêmicas aí que estão vindo aí. Eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo. Não os gafanhotos, né? Os gafanhotos. Mas assim, não a questão do que vocês... porque tem pessoas aqui que são... Tem pessoas que são cristãs e tem pessoas que não são. E estão curiosas aqui assistindo a gente. E o Brasil tá meio assolado, né? Meio assim, preocupado, opressivo, pela questão de estarem dizendo que os gafanhotos são má direção e tal, não sei o quê. O que os pastores têm como direção? A gente sabe que é Deus, claro, mas assim, como um aconselhamento para as pessoas que elas não, a maioria talvez não tenha uma fé tão fundada como nós, assim, de crermos, de esperarmos, de olharmos, né, os passarinhos, de sabermos que tudo está na palavra do Senhor, está se cumprindo. Mas tem pessoas que estão se desesperando de uma forma, assim, estarrecedora. Eu queria fazer a pergunta para os três aí. Cada um tem eu acredito ter uma convicção, uma forma de direcionar. Bom, deixa eu só... Sim. Porque assim, porque tem coisa que não... como eu posso dizer? Nós mexemos muito na natureza. Tem coisas que são consequência. Eu costumo dizer, Wesley, meu pastor, que tem coisa que às vezes tem pessoas que eles vão no extremo a outro. Tem pessoas que espiritualizam muitas coisas. Tem coisa que não foi Deus e nem o diabo. Verdade. Meu irmão. Eu conheço pessoas aí que o médico proibiu de tomar refrigerante E toma. e estava metendo a cara no refrigerante e morreu por causa da diabetes. Foi o diabo?
Não, foi a boca grande. Irresponsabilidade. Porque você não parou de comer, o que não devia. Então, essa é a questão. As pessoas costumam espiritualizar muitas coisas e jogar a responsabilidade para cima de Deus, do diabo e tirar de si próprio. Por que nós temos dias mais quentes? Por causa da poluição, desmatamento, e aí vai muitos outros fatores. E quando você mexe na natureza, você vai ter uma consequência. Uma resposta bem Vai ter uma rápida, resposta. De tsunamis, vendavais, as secas no sertão. É por quê? Mexeu na natureza. Não só espiritualizar as coisas, né? Exatamente. Tem pessoas que... Esse é o grande problema hoje. Que as pessoas espiritualizam aquilo que não é para ser jogado no mundo espiritual. E aquilo que precisa fazer, não faz, que é a oração. Opa, é sim, é verdade. Toda vez que a igreja se une em oração, Deus responde. Nós Glória temos a que Deus. entender que existe um texto da palavra do Senhor, quando Deus está conversando com Pedro, fala assim, ó, aquilo que a minha igreja clamar aqui na terra, ligar, vai ser ligado. No céu. E aquilo que ela desligar na terra, vai ser desligado. No céu. Isso é para a igreja, mas aí vem aquela questão, você está sendo igreja? Eu sou igreja, tá, você é igreja, mas você vê o pastor da outra igreja como um adversário. Uma ameaça. Uma ameaça. É isso, né? Porque o irmão saiu da igreja, você não fala mais com ele. Então a gente tem que parar com esse tipo de coisa. Nós temos que ser igreja. E buscar dentro da Bíblia respaldo para aquilo que realmente vai acontecer. Tem coisas que vão vir. Que nem você pega aí, essa pandemia, não sei o quê. Não, é porque houve um responsável lá que inventou de comer morcego. E aí você está fugindo daquilo que não é para fazer. Vai ter consequência. São princípios bíblicos. Morcego não foi feito para comer, rato não foi feito para comer. Aí você vai comer, vai trazer algo, vai trazer um mal. Então a desobediência, ela traz consequências. Ela gera consequências irreversíveis. Exatamente. O Pablo Fala. O Pablo colocou assim, cara, que top, muito edificante. Amém. Deus abençoe, meu filho. Eu creio que essa questão da pandemia, para nós, igreja, está sendo muito, muito importante. Como o senhor falou, pastor Wellington, para nós aprendermos a ser igreja fora da igreja. Fora da igreja. Fora da igreja. E automaticamente as pessoas que não são cristãs, né, elas aprenderam o que é igreja. Porque normalmente vê a igreja, os crentes dentro da igreja, mas não conhece o crente fora dela. Então, automaticamente está vendo o que é, né, o cristão fora da igreja. E é um papel muito importante para nós nesse momento. Muito mesmo. Estava conversando esses dias. Hashtag igreja é essencial. Sim, Sim. e muito. Mas a questão, né, é a questão da comunhão. A igreja é essencial de todas as formas, né? Eu falo a questão de sermos igreja fora delas é justamente isso. Da gente ser igreja fora da igreja. E uma verdade, né? Eu tenho uma definição de igreja muito mais profunda. A minha definição de igreja é o quê? A igreja ela começa dentro da sua casa. Sim, Primeiro Isso. ministério, né, pastor? nosso maior ministério. Sem família não existe igreja. Nós temos que entender isso. A igreja começa aqui. Fomos constituídos por uma, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não estava sozinho. Nós temos que entender o seguinte, ser igreja Glória é a Deus. você, aonde você for, você agir como igreja. Amém. Isso. Lá no templo nós temos que ter a comunhão, porque sem comunhão não existe milagre. Nós Forte. temos que ter comunhão. E a oração ela traz essa comunhão, tanto com Deus quanto com o nosso próximo. E nós temos algo que nós não fazemos, a igreja brasileira ela não faz, que é o quê? Orar para que haja paz em Israel. Israel não deixou de ser povo de Deus, existe uma promessa sobre Israel. Eu fui ensinado sobre isso aí. Nós temos que Nós orar por temos Israel. que orar por É Israel. verdade. Nós Só que o grande problema é que o pessoal não ora nem pela, que nem você falou, nem pelos Nem de pelo casa, vizinho. nem pelo vizinho. Meu vizinho é um atribulado. Tá, mas você já orou por ele? Amigo, você pelo menos deu um bom dia pro cara? Deixa uma coisa pra você que está nos escutando nessa noite. Eu já tive pessoas que me perseguiram no trabalho, irmão. O que eu fiz? O que Jesus falou para nós? Ore pelos seus inimigos. Orar pela aqueles que... Meu irmão, É foi pouco tempo de oração. Começa a Tchau. outra? Encerrou. Aqui continua, tá lotado. Pode Então, continuar. Então eu creio nisso, que oração, Top mesmo. igreja, se você começa sendo igreja dentro de casa, vai ter comunhão com seus irmãos, porque a comunhão ela gera milagres. Amém. Verdade. E falando sobre comunhão também, sei que o Esther vai falar alguma coisa, mas a Leuda colocou aqui, top mesmo, ela sempre acompanha a gente. Uma coisa que eu acho também muito importante, pastor, que o pastor Wellington estava falando sobre a comunhão, sobre sermos igreja, que hoje a geração atual, né,
acredito eu que está entendendo mais o que é você ter o seu pastor e você ter a comunhão com outros pastores, com outros colegas de ministério, sem deixar confundir o teu chamado. Porque há um pouco tempo atrás as pessoas eram levadas pela afinidade. E isso fazia com que muitos pastores reprimissem as suas ovelhas a não participarem, a não ter comunhão. Né? Isso já foi doutrinado. Isso é triste. Isso já veio uma doutrina, foi alimentado nas pessoas mais, né, que tem assim mais um tempo de caminhada, a não participar. E hoje em dia tem quebrado muito esse protocolo. As igrejas, os pastores têm ensinado, né? Nós temos aqui o pastor do Novo Tempo, né? Somos uma aliança. Estamos aliançando aqui e acredito que ele confia em suas ovelhas confiam em seu pastor, nós confiamos nas nossas ovelhas. Tem ovelhas que é claro que a gente não pode deixar, que senão elas, né, ainda não têm, né, aquele discernimento, mas nós como pastores temos que fazer isso, mostrar que somos igreja sem precisar se preocupar. A Bíblia bem diz, né, que o bom pastor ouve a ovelha ouve a voz do seu pastor, né? E muitas vezes a gente tem que ensinar isso, a mostrar a verdade, dizer, olha, você pode ir, pode voltar, sabe, ter a confiança, né, de ir e de vir, né, para gerar essa comunhão, né? O que vocês acham sobre essa questão? Porque a gente ainda é um tabu entre outras igrejas, entre algumas igrejas, essa comunhão. Se eu tiver a honra de respondê-la, sim. Pastor, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, mas eu acho que hoje, para que nós venhamos sobreviver como igreja, a aliança ela se faz necessária. Glória a Deus. Uma igreja sem aliança, uma igreja sem amigos, uma igreja sem um ombro para que eu possa chegar, conversar, ver o melhor caminho, aprender, compartilhar. Como é que eu serei igreja? Como é que eu terei aliança? Uma igreja sem relacionamento, né, pastor? Cristo é o quê? Eu acho que lá em né? cima, papai não vai ver denominação nem placa de igreja. Mas não, com certeza. Exatamente. Todos nós somos filhos e filhas amados, né, escolhidos por Ele. Então, eu acho que isso ficou aqui, por vaidade humana, né, por vaidade de homens, né, por doutrinas erradas, por ensinamentos errados, e que esse jugo venha quebrar em nome de Jesus, e essa futura geração de ministros, de pastores, de levitas que estão vindo aí, né, depois da gente, que estão surgindo com muita força, e graças a Deus, baseado numa palavra, né, que essa palavra seja o alimento, que essa palavra seja o fundamento, né, desses que estão vindo, que sem aliança você não vai a lugar nenhum. É fundamental, né, pastor? Você não vai a lugar nenhum. Né? Existe uma aliança no céu, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que não vai existir aliança na terra? Não é como é que eu vou condenar, prejulgar o pastor Wellington sem conhecê-lo, sem me relacionar com ele, sem ter aliança com ele? Nós fomos abençoados por uma igreja lá na Santa Maria Conexão em Vida que nos deu caixa de som, nos deu uma mesa de som, através do quê? Da aliança. Glória a o Deus. Esther conhecia um que conheceu o outro e a aliança foi assim. Né? E essa aliança é indispensável para o crescimento da igreja. Glória a Jesus. Amém? Amém. Eu creio dessa forma. Eu sou meio suspeito de falar porque eu costumo dizer que crente de verdade ele não é normal, né? É verdade. Ele é meio doido. Nós não somos desse mundo, né? Nós começa por aí. Nós somos os extraterrestres. Nós já né? somos de outro Eu pergunto, pastor, sobre de extraterrestre, né? Até o pai do nosso amigo Jonas Serras, né? O cantor, né? Ele esteve aqui em casa, aí ele falou assim, só que de extraterrestre eu não acredito, eu sou um deles. Eu sou um deles. Eu não sou daqui, não. Eu sou daqui, tem um dedo, rapaz, né? Aí, mas é. Amém, aí, glória a Deus. Eu tive, né, meu pai sempre, né, acreditou muito no meu trabalho, né? Ele sempre, liderança de jovens nas igrejas que ele pastoreava, ou às vezes auxiliando ele apenas. Eu falava, pai, eu queria fazer um evento aqui, chamava as igrejas, chamava um pessoal meio doido aí ele... não derruba a igreja, né, que tenha a decência, que tenha a ordem. Amém. Mas Legal. faça. Né, e quando chegou em Padre Bernardo com o pastor Eberval Elias, né, que foi alguém que me ensinou muito da minha vida, aprendi muito com ele, e o pastor Esther, né, da ADET lá de Padre Bernardo, ele, né, começou um programa na rádio, falou assim, eu queria pôr um programa na rádio. Eu falei, pastor, vamos lá. Sabe mexer? Não. A gente aprende. Aí a gente começava sábado e domingo. Depois ele pegou a semana. Ele falou assim, terça e quinta é seu, né? Das 10 à meia-noite.
Aí por que eu falei, pastor, eu posso fazer um programa chamado Conexão Jovem? Como é que é? Não, eu vou trazer uns jovens de outras igrejas. Na quinta-feira, na terça é só eu e o Anderson. Na quinta-feira a gente traz pessoas jovens de outras igrejas, com o conjunto de louvor de outra igreja, a mocidade de outra igreja. Tem algum problema? Ele, não tem não. Então assim, nós fazíamos essa aliança. Né? E ele acreditou, porque eu sempre acreditei nisso, pastor. A igreja tem que ter comunhão. Glória a Sempre Jesus. vivi assim, desde quando eu comecei a entender a palavra, né, baseado lá em Atos, né, 2, a partir do verso 42, que vai dizendo aí que todos que estavam juntos tinham tudo em comum. Amém. Amém. Então eu acredito que é assim que o Senhor Jesus quer a igreja dele, em comunhão. Né? E nós temos muitas alianças, né, com o pastor Reginaldo, o pastor Irene, né, no Paiva, né, no Abel, a pastora Fernanda, no Marajó, né? Isso. Marajó, em todas as igrejas, né, Formosa. Então nós trabalhamos dessa forma. Nas fazendas, né, Nas vida? fazendas, né, depois de Brasília, na Palma, pastor Zé Rubens, na Madureira. Assim, eu não olho placa de igreja. Eu nunca olhei para isso, porque, como o senhor falou, no céu não vai ter bairro Madureira, bairro Batista, bairro Preto, não vai ter. Né? Ele é o reino de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos de louvor? Mais um Aleluia. louvorzinho, o pessoal tá pedindo aqui. Glória a Deus. Pede o pessoal fazer as perguntas aí. O pessoal do Facebook, Instagram, vai perguntando aí. Vai perguntando. O Leonardo tá mandando um abraço. Amém. Nosso Amém. filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um louvorzinho aí. E você mande sua pergunta. Os pastores aqui estão prontos para responder. Afinação baixa. Deixe o sol entrar, o dia já raiou, o Rei da Glória está nesse lugar. Deixe o sol entrar, deixe o sol entrar, o dia já raiou, o Rei da Glória está neste lugar. E o medo de luz se esvai nas ondas do seu grande amor. Amor se transforma em paz, faz brotar mananciais. E o medo de luz se esvai nas ondas do seu grande amor. A dor se transforma em paz, faz brotar mananciais. Deixa o sol entrar, deixa o sol, o dia já raiou, o Rei da Glória está neste lugar. O medo de luz se esvai nas ondas do seu grande amor. A dor se transforma em paz, faz brotar mananciais. E o medo de luz se esvai nas ondas do seu grande amor. A dor se transforma em paz e faz brotar mananciais. Essa é a nossa oração. O dia já raiou, o Rei da Glória está neste lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Amém. Jesus. Amém. Então vamos aqui continuar o papo aqui, né? Que tá muito... Tem café? Opa, acabou, mano. Vamos fazer ali Acabou, agora. rapaz. Isso aqui é um bate-papo. Café Isso de aqui crente, eu vou te é falar. um Pensa negócio. um café abençoado. Eu vou deixar o copo aqui no esquema aqui pra gente
Uma live bem diferente. Vamos ver o que o Leonardo falou aqui. Gostando. Tá totalmente Tá. informado. Pastor, conduz aí pra nós aí. Amém. Amém. Vamos falar um pouco mais sobre a oração, sobre o poder da oração aí. Glória a Deus. Meu irmão, eu estava vendo alguns estudos e lendo um deles, o que me chamou a atenção foi o seguinte. O narrador do estudo, o escritor que faz o estudo, ele diz assim, olha, hoje nós clicamos em um aparelho e estamos conectados com todo mundo, né? Na palma da nossa mão está o mundo inteiro. Então, nós deixamos de adorar e de contemplar coisas simples. E com tanta tecnologia, falta alguma coisa ao homem? Aí ele bota assim, será? Ainda nos falta alguma coisa? Falta. Porque além de termos tudo, e de ter conquistado tudo, e de produzirmos tudo, ainda falta a presença do Senhor em nossas vidas. E como é que conseguimos essa presença? Através do relacionamento, intimidade e conhecimento, que só vem através da oração. Então, sem oração e sem fé, é impossível vermos a Deus, contemplarmos a salvação. Porque, na verdade, o que ele necessita não, porque Deus já sabe o nosso falar e o nosso pensar, até mesmo antes de abrirmos a nossa boca. Mas ele quer que nós confessamos com os nossos lábios a sinceridade do nosso coração. Porque ele nos esquadrinha, ele nos conhece, porque nós somos formados por ele. Glória a Jesus. Ele soprou em nós fôlego de vida chamado Espírito Santo. Então não tem como nós mentirmos para Deus. Ele conhece a sinceridade do meu e do teu coração. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite, nesse momento que você está vendo, ouvindo e participando dessa live. Mas deixa Deus entrar na tua vida como o sol dessa manhã entrou hoje pela tua janela. Começa a partir desse momento, independente da sua religião, independente do que você crer, do que você confessa ser. A partir de hoje, tenha um relacionamento com Deus. Comece a conhecer a Deus. Comece a conversar com Deus como você conversa com seu amigo. Conte para ele seu dia. Conte para ele as suas alegrias, as suas tristezas, a sua aflição. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele te conhece, ele te formou desde o ventre da tua mãe. Então, não perca tempo. Eu não sei como você se encontra aí do outro lado da tela. Se você está aflito, se você está temeroso, se você está cheio de esperança, não tenha medo, não perca a fé. Converse, se relacione, seja íntimo daquele que pode te trazer vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluias. Aleluias. Só está falando sobre o que falta no homem, pastor. Existe um pregador que ele dizia o seguinte: no coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus, Exatamente. que só Deus pode preencher. E outra coisa em relação à oração que muitas pessoas erram, talvez você que esteja nos assistindo, erra no fato, que às vezes começa a orar e parece que tudo vira contra, as coisas dão tudo errado. E um dia eu lendo a palavra do Senhor, eu fui entender, quando eu entendi realmente o que é oração, eu vi que as pessoas eles oram de forma errada. Tem muita gente que eles oram desafiando o diabo. E oração não é você desafiar o diabo, oração é você falar com Deus. Amém. Se não me engano, foi Judas falou o seguinte: quando não usamos pronunciar palavras de altivez, que diz que o próprio arcanjo Miguel, quando desceu para disputar a respeito do corpo de Moisés, a primeira coisa que ele falou foi o quê? O Senhor te repreenda. Às vezes nós queremos pisar na cabeça do diabo, irmão. A gente não pode não, irmão. A Bíblia diz que só Jesus é que vai pisar na cabeça do diabo. Não nos foi dada essa autoridade. A instrução de Jesus para nós é o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Não mandou você desafiar, nem pisar na cabeça dele. Nada contra quem faz isso, mas eu estou te dando um respaldo bíblico. Não mandou você fazer isso não, irmão. Pisar na cabeça do diabo é só Jesus no grande dia, quando ele foi ser lançado no lago de fogo e enxofre. Eu estou falando pela palavra, não é o que eu acho. Eu sempre costumo dizer, pastor, que nós somos errar. Mas com a palavra você erra menos. E tem muita gente orando de forma errada. O pecado vira um acidente, na vida daquela pessoa que
Tem uma direção, né? E outro dia um rapaz falou assim, pastor, eu estava conversando com um amigo meu, eu saí do trabalho, fui ajudar um amigo meu e né, ele, assim, meio resistente à questão de igreja, apoiou muito e tal, aí eu conversando sobre alguma coisa sobre igreja com ele, ele falou assim, rapaz, tu tem uma visão diferente. Eu falei, não tem uma visão diferente. Eu falei, porque eu creio que a Bíblia só tem uma interpretação. Agora, a questão é que pessoas pegam, às vezes, textos isolados, né, e montam uma doutrina em cima daquilo. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Tinha um pastor, o pastor João Peixoto, ele dizia, né, que um texto fora do contexto é um pretexto para se arrumar uma heresia. É o que muitas pessoas fazem. A Bíblia ela se completa de uma forma toda. E um dia, quando eu perguntei, pastor, ele é muito né, fez missões fora do Brasil, né, era da CGADB, né, comentador da Escola Dominical, da revista. Eu disse, pastor, o que é um contexto de um texto? É o que? Um capítulo antes, um capítulo depois? Ele falou assim, não, rapaz, um contexto de um texto é tudo que vem antes do texto, tudo que vem depois do texto. Ou melhor, eu voltei para casa para ver que eu vou ter que ler a Bíblia todinha quando eu for ler o texto. Eu era muito novo na época, né, mas depois eu entendi. Você tem que buscar referência daquele texto que você está lendo, porque a Bíblia ela se completa. Não há divergências na Bíblia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E assim, sobre oração, né, tem dois filmes que eu amo muito. Um é o Quarto de Guerra, né? Amém. O Quarto do Senhor é o banheiro de guerra, né? No meu caso, muitas vezes é o volante de guerra, que eu vou pro trabalho orando. É o meu lugar, às vezes eu me desligo de tudo, né, ali no carro. Quem me vê no trânsito acha que eu sou louco. Eu também um dia, eu acho que o cara olhou pra mim, eu tava lá falando. Não tinha ninguém do meu lado, o cara olhou pra mim assim, né? Esse cara é Eu doido. gosto muito de fazer caminhada orando, então muitas pessoas me olham para dizer, aquele cara é doido. Eu acho que todo mundo já fez isso. E eu clamando, e às vezes me empolga, né? Levanta a mão caminhando, e o pessoal fez, não, foi doidou. Praticamente louco aquele grandão ali, porque é dessa forma. Só que é tão gratificante que a importância da oração. Quando você ora, às vezes, né, nesses momentos, né, vem aquele... Pode estar o calor que for, né, vem aquela brisa suave muitas vezes, é o quê? É o Espírito Santo. E aí, né, vem aquele sentimento dentro de você, aquela coisa gostosa. Né, Deus dizendo, eu estou presente, eu estou ouvindo a tua oração. Glória a Deus, aleluia. E oração também é aquela questão, você não se importar com o que os outros vão pensar. Ser crente é não se importar com o que os outros vão pensar de você. Né, e falar com Deus também da mesma maneira. Não precisa de palavras bonitas. Então, né, a oração, nós temos que entender isso. Né, que oração né, o Quarto de Guerra é muito bonito aquele filme. Desafiando o Gigante. Também. Né, a prova de fogo, que o bombeiro vai orar. Né, ele começa a ter uma oração com Deus e muda a história da vida dele. A oração era muita história, irmão. Eu costumo dizer que, né, eu aprendi no estudo que eu vi, né, muito antigo sobre oração, que a gente costuma dizer que a palavra ela é o alimento, né? Aí o texto ele faz, né, uma observação que eu achei muito interessante para minha vida, que a oração é a respiração. Você não consegue viver sem respirar e sem orar. Eita, então, crente que não lê a Bíblia e não ora, é um crente morto. Eita. Né? Então, não é você, eu oro muito, mas você lê a palavra, morreu de fome. Um grande escritor e estudioso americano disse que nós alimentamos o corpo com 3 refeições quentinhas por dia, mas alimentamos um espírito com um sanduíche frio. Nossa, foge. Explodiu. É o Spurgeon, né? Rapaz, muito forte. Quando eu li aquilo ali, aquilo bateu na minha alma e disse assim, rapaz, que verdade Tô fazendo é essa? pouco, cara. Que verdade é essa, meu Deus. Né? Porque nós nos preocupamos tanto com o nosso corpo físico, né? Tomamos café, almoçamos, jantamos muito bem, vamos dormir saciados, e o espírito? E um dos grandes problemas que eu vejo hoje, meu pastor, é o que nós estamos perdendo os bons costumes. Eu vejo, quando eu olho para a palavra, eu vejo o Senhor dando um mandamento para Moisés e para Israel. O que ele diz? Você vai contar para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, enquanto, né, todas as gerações, tudo aquilo que eu fiz e quem eu sou. Você vai ensinar, tanto que todo judeu ele sabe, ele aprende, ele sabe, né, os mandamentos, ele conhece a Torá, ele conhece ali o Pentateuco, de qual é salteado, ele conhece o que Deus fez, porque os pais ensinam. E o grande problema hoje da nossa geração é que nós estamos pecando em algo muito sério. Nós não estamos ensinando nossos filhos quem é Deus. Né? Nós entregamos um negócio desse na mão dos nossos filhos,
né? E vamos pro nosso quarto assistindo no Netflix, né? E estamos perdendo isso. Isso é muito sério. Por isso que nós temos uma geração de crente que está vindo aí que não tem intimidade com Deus, porque não ora. Né? E eu aprendi em cultos nos lares, né? O culto doméstico, né? Ou células, né? Grupo familiar, reunião, deram outros nomes, né? Mas a gente chamava de culto doméstico. Né? Meus filhos ficaram agora na casa dos meus pais, né? Uns 3 meses, né, vida? Sim. Uns 3 meses. Né? Não só lá, mas aqui em casa também a gente sempre fez isso com eles, né? Ensinamos eles, né? Tiramos momento de consagração com eles, porque tem que ter. Se você não ensinar, eles não vão saber, não vão ter o seu momento com Deus. Amém. Sempre resgatando, né, vida? Exatamente. A questão da família comer na mesa. Com a mesa, né? Com a Hoje em mesa, dia a sempre mesa, coloca. orar pelo alimento, né? E, às vezes, né? Até a minha filha, ela às vezes fala, pai, o senhor é muito chantagista. Por quê, né? Às vezes eu ponho algo na mesa e, né, hoje ela mora sozinha. Na casa dela, ela reclamava. Eu falei, olha, entenda uma coisa. Tem muita gente que queria ter o que você tem e não tem. Então, olhe e agradeça a Deus por aquilo que você tem. Amém. Até isso é falar com Deus, Senhor, obrigado por esse arroz e ovo. Porque tem pessoas que estão catando no lixo para comer o resto dos outros. É verdade. Isso é orar. Você ser grato a Deus, agradecer por um pão, por um leite, por ter uma cama. E hoje nós vemos uma geração que é uma geração... eu costumo dizer que é a geração que anda em cima do burro. Por tudo fica emburrado. Às vezes eu brinco, desce do burro, né? Tá emburrado, tá chateado com alguma coisa, tá estressado demais. Dessa forma. Porque tem tudo na palma da mão, não tem o necessário, que é Deus. E só através da oração, da conversa com Deus que você vai ter. Deus vai vir, vai preencher o vazio, vai mudar dentro de você. Amém. O Espírito Santo, ele não é invasor. Nós temos que entender que quem invade é o ladrão, o inimigo. O diabo, se der uma brecha, ele entra e faz o estrago. O Espírito Santo, você tem que convidar ele. Amém. Amém. Através da oração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mais perguntas aí? Né? Não, mais perguntas? O Leonardo aqui falou assim, peraí, deixa eu achar aqui, ler aqui. Sou muito grato a Deus por estar na Nova Arca, né? Ter a Nova Arca em minha vida. Amo muito vocês, pastor André e pastor Wellington. Pessoal aqui agradecendo, pessoal agradecendo ao pastor, né, que está aí conosco, algumas pessoas aqui entrando, agradecendo a Deus pela oportunidade, né, por estar sendo aqui alimentado, acharam interessante a live. O formato da live. Né? O formato da live, que olha, gente, é com café. É bem à vontade, eu gosto aqui. É mais um bate-papo e tira dúvidas. Eu acho que é algo, né, Wes, que a gente vai estar afirmando depois, porque é interessante, serve muito de elevador espiritual, tanto para nós, né? Essa troca de experiência, né, pastor? Amém. Amém. Aí, às vezes, né, porque tem coisas que Deus revela para o Senhor e não revela para mim, porque a palavra de Deus é assim, irmão. Né? Tem coisas que Deus revela para um e não revela para outro. É verdade. Não podemos achar ruim, porque ele escolheu assim. E o senhor Clóvis está assistindo, viu? Seu Clóvis? Glória a Deus. Seu Clóvis. Seu pai. Meu pai. Pastor Olha a responsabilidade. Saiu aqui, pastor Clóvis, Graça e assistindo. paz, meu pastor. Então, finalizar? Vamos caminhando para Bora? Então, meus irmãos, que esse formato, que essa nova versão da live, né? Que esse novo aliançado da Igreja de Cristo Novo Tempo, que já nos convidou, já esteve na nossa igreja, né? Então eu estou devendo, nós estamos devendo comparecer na igreja dele, mas será um débito que será pago dentro de alguns dias, em nome de Jesus, né? Que esse tema, a oração, ele venha ter ajudado, né, a você ter sanado suas dúvidas, a você ter consciência que uma vida cristã, né, sem oração é uma vida cristã sem alimento. Da mesma forma que você alimenta seu corpo diariamente, da mesma forma que você conversa com seus filhos e com a sua esposa diariamente, converse com Deus. Amém, né? Jesus. Entregue a Deus o seu coração, as suas aflições, porque Ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece os nossos temores. Ele sabe tudo aquilo que nos aflige. Né? Então, em nome de Jesus, que hoje venha a ser quebrada uma barreira, venha a ser quebrada uma fortaleza de oração em sua vida. Que você comece a partir desse exato momento a procurar, a buscar, porque a palavra do Senhor nos ensina que aquele que bate, encontra, aquele que busca, acha. Né? Ele é um bom pai. Se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos,
Imagina o nosso Pai perfeito e eterno, o que Ele dará a mim e a você, né? Se sabermos, né, honestamente, né, com um coração puro, autêntico, quebrantado diante do Senhor, pedir algo que esteja alinhado à vontade do coração do Pai. Então que nessa noite a palavra do Senhor ela venha achar o teu coração quebrantado, rendido, prostrado diante dele. Amém? Então que essa palavra venha servir de alimento para a tua vida e para a tua alma. Tá bom? Fica aqui o meu agradecimento à igreja, né, Nova Arca, né, a todos da Igreja de Cristo Novo Tempo que participaram, que assistiram, aos meus pastores Isaí e Sulamita, né, que Deus esteja com vocês, que Ele venha suprir todas as necessidades de vocês. Amém. A todos vocês que entraram, um muito obrigado, e eu vou agora deixar com as finalizações aqui do pastor Wellington, em nome de Jesus. E agradecer pela vossa presença, amém, agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos. Bem, a honra é nossa, meu pastor, estamos aqui à disposição, né, conhecemos aqui na Oeste, a Meire aqui há um tempo, né, fomos vizinhos aqui, sempre, né, uma bênção. Amém. E foi um prazer estar lá com vocês, né, estamos à disposição sempre que precisar ir lá, amém, amém, glorificar o Senhor. Amém. Eu costumo sempre dizer que às vezes nós vamos numa igreja das pessoas, né, dos nossos companheiros, e às vezes, muitas vezes há preocupação, né? O pastor está aqui, eu fico dizendo, irmão, eu vim aqui me alimentar. Eu vim aqui, hoje é meu dia. Posso chegar, ficar à vontade. Amém. Como dizer, eu posso viver assim, né, na simplicidade do Evangelho é algo que... exatamente, é algo maravilhoso. Né? Entendendo que às vezes Deus fala com você através de uma palavra, de um louvor. Às vezes pessoas ficam tão preocupadas, né? E, né? Não, porque eu tenho que ter... Tenho que falar, não, irmão, às vezes Deus quer que você receba. E até aí nós temos que ter discernimento também. Amém. Eu queria vir hoje mais para ficar calado, né? Para aprender mais. Eu vou ficar mais no meu queixão. Próximo entrevistado vai ser o pastor na vida. Próximo entrevistado vai ser o pastor. Mas foi uma honra. Vamos sabatinar ele aí. Deus abençoe, né? Não conhecia, né? Conversamos lá aquele dia rapidamente. Mas assim, a gente sempre conhece, né? Nós temos sim uma aliança em Cristo. Amém, glória a Deus. Jesus, somos uma só igreja, um só povo, vamos caminhar junto aí, sempre que precisar. Né, a todos vocês que ficou com a gente, Deus abençoe rica e poderosamente. Somos uma igreja de Cristo Novo Tempo, uma honra muito grande estar aqui com vocês, né, nossos, né, membros, nossas ovelhas da Nova Arca, Deus abençoe, né, nossos amigos que estão assistindo também. Né, meu pai, meu líder, meu referencial, já falei isso para ele. Amém, glória a Deus pela vida dele. Deus abençoe o pastor Clóvis. Né, um abraço para minha mãe também. Deus abençoe vocês. É uma honra e uma responsabilidade muito grande. Nós somos, né, descendentes de missionários. Né? Meu bisavô era missionário de fazenda, não de nome, mas ele ia para as fazendas fazer missões no Paraná. Então é uma responsabilidade muito grande que nós carregamos, mas com a misericórdia do Senhor, com a graça dele, a gente vai rompendo. É uma honra muito grande. Glória a Deus. Estamos à disposição. Amém. Amém. Eu acredito firmemente que Deus está nos guardando para um novo tempo, papai. Papai, que a oração do teu povo, papai, o Senhor venha ouvir, Senhor, e estender as tuas mãos, papai. Porque tu és o verdadeiro Deus dessa nação, papai. Aleluia. E o mundo se renderá a ti, papai, porque a tua palavra nos diz, papai, que todo joelho se dobrará diante de ti, toda língua confessará o teu santo nome, papai. Eu fico com a palavra de Joel, papai, que o Senhor fala aqui, papai, e o Senhor nos dará um novo coração, papai. Aleluia. Tirará esse coração de pedra e derramará do teu espírito, Pai, sobre toda a carne. Aleluia. Oh, aleluia, louvado, exaltado seja teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por este rico momento, papai, por esta oportunidade, papai, de mais uma vez glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. A todos vocês, shalom, tenham uma grande e abençoada noite, um sono reparador, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos vocês. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, exaltado o seu nome. Louvarei. Nós te louvamos, Deus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Glória a Jesus. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor.